Paizão, obrigado. Obrigado porque nós podemos ser igreja. Obrigado porque Tu tem nos ensinado, Deus, a ser uma família realmente, aprendendo uns com os outros. Obrigado porque a Tua restauração envolve, inclusive, aquilo que a gente fala um para o outro. E nós queremos aprender de Ti quais são os Teus conceitos, quais são, Deus, qual foi a Tua intenção ao projetar a vida em comunidade, a vida de relacionamentos, e nós queremos, pela Tua graça e por meio do Teu Espírito Santo, receber de Ti o DNA para comunicar entre a gente, Deus, a partir da maneira como Tu projetou para que isso acontecesse. Nós queremos Te pedir que Tu continue falando nesse momento também. Tu não vai começar a falar a partir de agora, a gente sabe que Tu já se movimentou intensamente durante esse dia. Deus, Tu já falou no almoço, talvez, com a família, nos aniversários que tiveram hoje já, Deus, em momentos onde a igreja esteve reunida no Teu nome, em contextos diferentes, seja com mais gente, ou seja com 2 ou 3, a Tua palavra diz, Jesus, que Tu está ali no meio deles quando nós nos reunimos no Teu nome. Obrigado por esse tempo aqui, continua falando, continua usando a Tua palavra, continua usando o abraço acolhedor dos amigos, Deus, continua usando os instrumentos, a melodia das músicas e a Tua palavra nesse momento para que a gente também possa tomar resoluções para essa semana que está iniciando. A gente ora assim, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Oi, gente, eu sou o Leandro, sou discípulo de Jesus, casado com a Cris, nós somos pais da Helena, da Alice e da Esther, e a cada dia aprendendo a sermos pais, a cada dia aprendendo a sermos esposo e esposa, e nisso tudo, Deus tem nos ensinado que Ele é um Pai perfeito, Deus tem nos ensinado que quando Ele usou a imagem do casamento para falar da relação de Cristo com a igreja, tudo Ele está nos ensinando algo. Eu queria te contar um pouquinho rapidamente da minha história, bem rapidinho, e dizer para você que eu nasci no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, então eu sou do Sul, mas do Mato Grosso, né? E nasci em Campo Grande, logo em seguida minha família se mudou para Maracaju, não sei se você já ouviu falar o nome dessa cidade. Tem alguém que é de Maracaju aqui? Tem um monte de gente, mas do Mato Grosso do Sul, tem alguém que é do Mato Grosso do Sul? Não, hoje ninguém do Mato Grosso do Sul? Não? Mas sou de lá, sou o filho mais novo, tenho uma irmã que mora em São Leopoldo, e quando eu tinha uns 5 anos mais ou menos, nós nos mudamos de Maracaju para Carazinho, que é no interior do estado, e à medida que eu fui estudando, né, em escola, eu sempre gostei mais das palavras do que dos números, então sempre fui muito mais da português do que da matemática, da física. Quando tinha número, isso já me desafiava muito mais, continua me desafiando, mas então eu sempre fui muito mais das palavras. Isso também esteve envolvido quando eu, em oração, tomei a decisão pela faculdade, eu estudei jornalismo, né, me formei em jornalismo, também por gostar muito das palavras. Não só gostar das palavras, mas por entender que quando a gente usa uma palavra, a pessoa que está ouvindo, isso tem um efeito sobre a vida dela, porque ela também tem uma compreensão daquela palavra. E às vezes o desafio de se comunicar passa justamente por isso. A pessoa usa uma palavra que para ela nem tem tanta força, mas para a pessoa que ouviu é uma palavra muito forte, com um sentido muito forte. E eu tenho aprendido cada vez mais que a palavra importa, o que eu falo importa. E às vezes a gente fala isso, mas não, é a mesma coisa. Mas eu tenho aprendido que não, faz diferença. Usar a palavra, procurar usar a palavra certa, ela faz diferença porque o que eu falo importa. E eu queria que nessa sequência da noite aqui, como igreja reunida, nós pudéssemos pensar em algumas palavras, e eu queria te encorajar não só a pensar sobre elas, mas a considerar, utilizar a outra palavra. Por quê? Por exemplo, quando a gente vai falar sobre casamento, eu não sei quantos lembram de uma camiseta que ela é até bem conhecida,
né, quando se fala sobre casamento, essa é uma camiseta bem conhecida, Game Over, né? E, às vezes, a noiva ainda está com esse círculo, assim, que parece um sorriso, e, às vezes, o noivo está com o círculo para baixo, né? Não sei quantos já viram, assim, com um semblante de tristeza, e está ali a palavra Game Over. E eu queria que a gente começasse por essa palavra, porque Game Over é muito diferente de casamento. O casamento que Deus sonhou é muito diferente. E às vezes a gente usa brincadeirinhas, né? E as brincadeirinhas entram na nossa cultura e fazem parte da nossa cultura. Mas às vezes nas brincadeirinhas a gente está falando de machismo, a gente está falando de feminismo, a gente está falando de um monte de coisa que não tem a ver com o conceito do casamento que Deus sonhou. Eu queria ler contigo, por exemplo, o que diz na palavra de Deus em Efésios, capítulo 5, versículos 22 até 25, para a gente perceber o que é o projeto de Deus de casamento. E ele começa falando a orientação aqui de Paulo, falando aos Efésios, algo bem importante, falando sobre submissão. E aí nós vamos para um conceito importante de entendermos também. Submissão não é escravidão, porque as palavras importam. E o que Deus nos convida a viver aqui é um projeto de submissão e liderança. E olha só que conceitos importantes. Esposa, obedeça ao seu marido, como você obedece ao Senhor. Pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. E o próprio Cristo é o Salvador da igreja, que é o seu corpo. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer em tudo ao seu marido. Marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. A liderança do marido no casamento não tem nada a ver com autoritarismo, não tem nada a ver com machismo. As palavras importam. Quando Deus sonhou e projetou um casamento à luz da palavra dele, ele pensou numa equipe. Uma equipe tem funções que se complementam. Ambos, marido e mulher, têm o mesmo valor diante de Deus, mas com funções na relação que se complementam. E aí eu volto a falar, não é game over, não é machismo, não é feminismo. Liderança de Deus para o marido significa aquele que ama primeiro. Esse é o conceito de liderança a partir da perspectiva bíblica. É aquele que vai pedir perdão primeiro, é aquele que vai perdoar primeiro, e é a partir dessa liderança, do marido amando a esposa como Cristo amou a igreja, que a esposa também vai entender a liberdade que há na submissão, e não em escravidão. São conceitos importantes, e que eu queria que você entendesse, quando a gente às vezes entra nessa de fazer brincadeirinha, e falar, acabou, né, acabou agora, oba-oba, presta atenção. Porque essas palavrinhas e essas camisetas estão comunicando algo. E muitas vezes esse algo está diferente daquilo que foi projetado por Deus. Quero te dar um exemplo na área de educação de filhos. Nós somos pais da Helena, da Alice e da Esther. A Helena está com 6 anos, a Alice está com 4 e a Esther está com 2 anos. 2 anos, para quem é pai de filhos pequenos, você deve lembrar ou deve saber que é uma fase que você precisa beber bastante água, porque demanda bastante desafio. Ela está numa fasezinha que ela acha que ela quer, e o que ela quer, ela acha que decide. E a menininha é cheia de vontade, cheia de vida, e que bom que ela tem vida, né? Mas daí nós temos que ajudá-la a entender que ela não vai coordenar lá em casa. É assim. Há um princípio na relação com os filhos. Os filhos, a Helena e a Alice e a Esther, elas são bem-vindas a uma família que já existia antes delas. Elas não são o centro da família. Nessa compreensão, o amor nunca deve ser limitado. Tenho aprendido isso. Minha responsabilidade, com a minha esposa, é de amarmos as nossas filhas. Amarmos e amarmos. Amor nunca é demais. Agora, o amor sem o limite, sem limites, não amar sempre ame, mas coloque limites. E se os limites são ultrapassados,
precisa acontecer uma correção. Correção não significa bater nos filhos. Bater nos filhos é diferente de corrigir os seus filhos. As palavras importam. Deus nunca falou para você bater nos seus filhos, mas Deus te ensina e me ensina a corrigir os nossos filhos. As palavras são diferentes. Bater é uma agressão, é algo que você faz com raiva, faz, não sei com qual intenção, mas vai acabar machucando. Correção é diferente. Gente, correção tem a ver com disciplina. Disciplina tem a ver com a mesma raiz da palavra discipulado. Sabe o que significa? Treinar o coração. Gente, eu acho isso profundo demais. Quando Deus nos colocou na vida da Helena, da Alice e da Esther, e quando tem situações bem práticas do dia a dia, onde eu falo para ela, filhinho, o papai já disse não. E ela, mas eu quero, né? O pai e a mãe conseguem entender, às vezes quem está perto não entende que ela está falando isso, mas põe a mãozinha na cintura e eu falo, mas tu quer, mas tu não decide aqui. Mas eu quero. E aí quando ela vai, filhinha, escuta o que o papai está falando, se tu passar desse limite vai ter uma consequência. E vai ter uma correção. E a palavra de Deus nos instrui para que nós possamos corrigir os nossos filhos. Não bater, é diferente. Olha o que a palavra de Deus diz em Provérbios, capítulo 22, versículo 15. É natural que as crianças façam tolices, mas a correção as ensinará a se comportarem. Eu peguei só um, entre tantos versículos que fala sobre a importância de você e eu como pais, corrigirmos os nossos filhos, não batermos nos nossos filhos. A correção, ela faz parte de um processo de disciplina, que significa discipular. Ou seja, em cada uma dessas situações, a minha esposa e eu estamos discipulando as nossas filhas, nós estamos treinando o coração das nossas filhas. É mais profundo do que simplesmente mudar o comportamento, não é treinar o coração. Elas estão ali aprendendo que há um limite. E esse limite foi colocado porque alguém as ama, alguém se preocupa com elas e elas precisam respeitar esse limite. Existe uma autoridade, existe uma família já instituída antes delas, ou seja, há muito aprendizado, há muito ensino acontecendo em cada uma dessas correções. Já aprendemos isso lá com a Helena, né? Depois veio a Alice e agora a Esther está nessa fase. Como gostam de falar o quer, né? E nós vimos que na nossa relação com a Helena, que foi a primeira, nós estávamos muito acostumados a usar a expressão, filhinha, tu quer fazer isso? Bem intencionados, pais de primeira viagem, querendo ser bons pais, mas estávamos dando muita moral para um serzinho tão pequeno. Tu quer isso? Não. Filhinha, mas tu quer isso? E daí nós falamos assim, não podemos mais usar essa expressão tu quer, ela não tem condições de lidar com essa decisão. Quem precisa tomar essas decisões somos nós, como pais delas. Nós precisamos nos responsabilizar por isso. E eu quero que você entenda que é bem diferente do que bater nos seus filhos. Entenda que não é só uma palavra, tem conceito embutido. Tem conceitos enraizados naquilo que você fala. Talvez teus pais tenham batido em você, talvez tenha sido isso, talvez o teu avô bateu em você, mas agora você está entendendo que você não foi chamado para bater nos seus filhos, você foi chamado para treinar o coração dos seus filhos, discipulá-los, treiná-los, cuidá-los, amá-los, e isso vai envolver colocar limites. Outra palavra que é muito diferente, culpa, é bem diferente de responsabilidade. Nenhum ser humano tem condições de lidar com a culpa. O projeto de Deus, o projeto de redenção de Deus, o projeto de salvação de Deus para a humanidade, envolveu Jesus Cristo vir, morar aqui, viver aqui, se sacrificar por amor, ir a uma cruz, morrer e ressuscitar. Nisso tudo, esse projeto de redenção de Deus era para tirar do ser humano a culpa do pecado. O ser humano não tem condições de lidar sozinho com a culpa, por isso que a cruz veio, por isso que Jesus veio, e a cruz saiu dos nossos ombros. Então, se você é um discípulo de Jesus, você precisa entender isso. Romanos, capítulo 8, versículo 1, nos lembra dessa importância.
ele diz que agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão em Cristo Jesus. Agora já não existe nenhuma culpa para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Gente, como essa palavrinha ainda está no nosso vocabulário. Impressionante. E você precisa entender que não é só uma palavrinha, é um conceito. Se você é discípulo de Jesus, você não deve mais lidar com a culpa. Ela saiu dos teus ombros, Jesus tirou a culpa dos teus ombros, tirou a culpa dos teus pensamentos e do teu coração. Ou seja, se a culpa saiu, não fica empurrando a culpa para os outros também. E é muito normal, é muito natural a gente falar, não, mas a culpa não foi minha, a culpa é tua. Tira essa culpa da conversa. A culpa já saiu, gente. Agora já não resta mais nenhuma condenação, nenhuma culpa para os que estão em Cristo Jesus. Se eu entendo que a culpa foi retirada, porque Jesus foi para a cruz para que essa culpa fosse retirada, eu posso lidar com a responsabilidade. A minha parcela de responsabilidade é bem diferente. Eu não tenho condições de lidar com a culpa. Agora, assumir a responsabilidade, ir lá procurar o Elton e falar, Elton, o jeito que eu falei contigo foi errado, me perdoa. Isso é lidar com a minha responsabilidade. Mas não mais movido por culpa. Gente, culpa engessa os relacionamentos. Culpa faz você ficar refém da pessoa e você faz as pessoas ficarem refém de você. Jesus tirou essa culpa para que nós pudéssemos lidar com as nossas parcelas de responsabilidade. Então você, mulher, às vezes é uma palavra muito presente nas falas da mulher, do ser humano, do homem também, mas às vezes a mulher lida muito com a culpa. No jeito de falar, mas eu não sei se foi culpa minha. Não foi, sai dessa história de culpa. Culpa é muito diferente de responsabilidade. Sai desse cenário de culpa e assuma sim a sua responsabilidade. Assuma aquilo que é dever seu, assuma aquilo que é responsabilidade sua. Mentirinha. Essa é uma palavra que está presente nas nossas falas também. Começa de criança, quando a criança, os pais, os tios, quem está perto, quer estimular a criatividade, né? Aí brinca, inventa uma história e fala, não, mas isso é de mentirinha. E aí fala de um jeito assim tão querido, porque a mentirinha nessas horas parece que é uma coisinha fofa que está ali do lado da criança, né? Não, mas é que é de mentirinha, não tem problema. Leandro, que paranoia, né? Agora vai pegar até, é preciosismo demais. Gente, entenda, precisamos entender. A criança cresce ouvindo que mentirinha não tem problema. Já não é mais uma criança, agora é um junior, daqui a pouco é um adolescente, que a mentirinha fez parte. As conversas, os almoços de domingo em família, não, mas isso aí não foi nada, era só uma mentirinha. E ela cresce, e ela se torna um jovem, um adulto, onde a mentirinha está agora presente no casamento dela, a mentirinha está presente no relacionamento profissional dela, porque a mentirinha acompanhou ela desde criança. Você e eu precisamos entender que a palavra de Deus nos convida a abandonar a mentira. Tem um texto, Efésios capítulo 4, versículo 25, nos lembra disso. Por isso, não mintam mais, que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Pode ser um jeito de falar, mas lá em casa, quando a gente quer estimular a criatividade, a gente usa essa expressão aí. Faz de conta, é de continha, é a expressão que a gente usa. Somos pais de 3 meninas, né, gente? Então isso nos possibilita falar desse jeito também, de continha. Papai, mas então a gente podia combinar que a gente está morando num castelo, e aí tinha uma coisa aqui, é de continha, filhinha? Isso, papai, de continha. E assim a gente brinca, e assim a gente estimula a criatividade, mas não é de mentirinha. A mentirinha não é para ser uma linguagem comum entre nós, nem se for para ser uma brincadeirinha. Ela não tem cara de brincadeira, ela é mentira. Por mais que seja assim pequenininha, graciosinha, não, é mentira. Mentira é mentira. Eu queria te encorajar que na relação com as pessoas, as brincadeirinhas que são mentirinhas, pudessem sumir também. Seja com os mais novos, seja a relação entre adultos, que a mentirinha pudesse ser abandonada, porque a palavra de Deus nos diz,
Agora, pois, abandona a mentira. Deixa isso de lado, que as palavras da sua boca possam ser verdade, encorajar as pessoas a caminharem na verdade. Na nossa relação como Igreja de Jesus, tem uma palavra que ela não está errada, ela é muito comum de nós usarmos, mas a gente prefere usar convidado ao invés de visitante. E nada contra aquela música que alguns devem lembrar ainda, né? Visitante, seja bem-vindo. Alguém aqui conhece essa música? Ah, bom, pensei que só eu. Pensei que só cantava lá em Carazinho, mas canta aqui também. Nada contra a palavra. Não está errado, não é pecado, tem nada disso. Mas a gente entende que tem alguém hoje, inclusive, que está aqui pela primeira vez? Legal, sejam muito bem-vindos. Nós queremos que vocês saibam que vocês são nossos alvos de amor. Vocês são nossos convidados. Que vocês sintam muito bem aqui no nosso meio e que voltem, tá bom? Não sei porquê, mas o visitante tem uma cara da pessoa que visita, né? Aqui é o nosso lugar, você pode visitar, mas segue tua vida, porque aqui é a nosso. Visita tem uma cara mais assim, né? Vai passar eventualmente. Nós não queremos que você passe eventualmente, nós queremos que você se sinta tão bem-vindo, tão amado e cuidado, que você se sinta convidado a integrar essa família. Então é isso que nós queremos comunicar quando nós não usamos a palavra visitante, mas convidado, alvos de amor. Ela é uma palavra muito comum, até mexi a sua agora quando começou, ela usou o visitante, a gente se olhou, deu uma risada de brincadeira, porque, gente, faz parte da nossa cultura. Muitos que vivem como igreja, na dinâmica de igreja, desde pequena, aprenderam algumas palavras. Mas hoje à noite eu queria que você entendesse que ao continuar usando algumas palavras, você continua repetindo algumas ideias. E algumas delas precisam ser questionadas. Algumas delas são erradas, como bater nos filhos. Está errado. Algumas delas realmente pode falar, mas eu gosto tanto de visitante, não tem errado, se você quiser continuar usando, mas nós preferimos usar a palavra convidado, ao invés de visitante, ou alvo de amor. Tem uma outra que acontece nos momentos finais da nossa celebração, que de forma comum se usa falar, chegou o momento do apelo. A gente não gosta muito dessa palavra também. A gente prefere que é um momento de desafio, é um momento de resolução, é o momento que a gente coloca aquelas duas perguntinhas: o que Deus falou contigo e o que você vai fazer com isso? A gente não entende que um Deus tão poderoso e tão majestoso precisa ficar apelando para falar com a gente. Então a gente prefere não usar a palavra apelo. Ela não está errada, mas a gente acha que a palavra resolução nos ajuda a comunicar melhor a que se propõe esse momento final, que é você está sendo convidado a tomar uma resolução. Sabe por quê também, gente? Porque se você não entende isso, você frequenta lugar, e frequenta lugar, domingo após domingo, quarta após quarta, você frequenta lugares, mas não entende que aquilo que está sendo falado é para que você possa tomar uma resolução para mudança de rumo. Você começa a entender que estar no lugar é o que é a vida cristã, e a vida cristã não se resume a estar num lugar. A vida cristã é ouvir a Deus e obedecer a Deus. É uma resolução de colocar em prática aquilo que a palavra me convenceu. É muito diferente em estar presente, estar frequentando, é mais profundo. Por isso que nós gostamos de chamar esse momento de momento resolução. Ele é pessoal e intransferível. Ninguém vai lidar com a tua resolução. Você precisa, diante de Deus, lidar com essa pergunta que é extremamente relacional. O que Deus te falou e o que você vai fazer com isso? Poxa, a palavra de Deus ensina a perdoar, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Qual é a resolução? O que Deus falou contigo? E o que você vai fazer com essa palavra? É diferente, é isso que nós gostamos de comunicar. Qual é a tua resolução? E não um momento de apelo. Tá? Então nós preferimos usar essa. A próxima tem a ver com assistir à celebração. Eu não sei
se para você, mas para mim muito fácil a palavra assistir me dá uma ideia de um lugar que todos nós conhecemos bem, que é o sofá e o controle remoto, né? Então, assistir a celebração me dá uma impressão de que tem muito a ver com assistir televisão, é assistir alguma coisa. E nós preferimos entender que nós não estamos assistindo uma celebração, mas nós estamos participando da celebração, nós estamos celebrando coletivamente a Deus e seus feitos. O assistir à celebração, parece que quem está sentado é um espectador. O assistir à celebração, parece que quem está sentado é um cliente. E aí ele avalia. Louvor hoje, meia boca, né? Não, hoje foi bom. Gostei, pessoal, as músicas hoje eu gostei. Mensagem, podia ter mais embasamento bíblico, foi meio oba-oba, podia ter mais profundidade. Gente, e as palavras importam, porque você não foi convidado Deus não nos convidou para assistir uma celebração, Deus nos convidou para cultuarmos a Ele. Nós estamos aqui, sabe qual é o valor que nós estamos vivenciando nesse momento, um valor como igreja, nesse momento, celebrando coletivamente a Deus e seus feitos. Nós não estamos assistindo, nós não estamos com o controle remoto na mão, e avaliando, e pensando se está bom, se não está. Não, nós estamos celebrando coletivamente a Deus e seus feitos, isso é muito diferente. Por isso que o que eu falo importa, porque isso traz conceitos. Não, mas hoje eu só vou assistir a celebração. Entende o que tem a importância da palavra anterior? Quando eu entendo que é um momento para resolução, cada um de nós aqui está participando da celebração quando está diante de Deus tomando resoluções. Eu não sou espectador, eu sou um discípulo de Jesus que está sendo impulsionado com a palavra dele e está me sendo dada a oportunidade de tomar resoluções mediante a palavra dele. Então o convite é mais profundo. Claro, se você é o nosso convidado, o nosso alvo de amor, você é muito bem-vindo a estar aqui frequentando, né? Mas em algum momento nós queremos que você entenda que Deus está falando contigo, Deus quer falar ao teu coração, Deus quer usar esse momento para que você possa tomar decisões na tua vida. Quando a gente vai entendendo essas palavras e entendendo que cada uma delas tem conceitos embutidos, e que quando eu falo essas palavras, elas geram algo na mente, na compreensão de quem está também ouvindo, a gente começa a querer escolher as palavras, não por preciosismo, mas por saber que tem conceitos preciosos que estão ali, que precisam ser comunicados. Esse aqui é o prédio da igreja, não é a igreja. Esse aqui é o prédio da igreja, é diferente de igreja. Quando o Zé Luiz, com o comitê do Novo Espaço, veio falar sobre nós estarmos em oração pela venda do terreno onde tínhamos o prédio da igreja. Nós não estamos vendendo a igreja de Jesus. Nós estamos considerando a possibilidade de avançar na venda de um terreno para comprarmos um outro terreno para que a igreja possa se reunir. Essa aqui não é a casa de Deus. Deus não habita mais em templo feito por mãos humanas. Na história da humanidade, ele teve momentos onde ele precisou ensinar e se apresentar de forma mais limitada, né? Aí tinha a tenda do encontro. Aí lá o povo poderia saber que Deus estaria lá. Gente, Jesus já veio. A palavra de Deus já nos ensinou que Ele não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Então essa aqui não é a igreja está aqui reunida, nós somos a igreja. É diferente o conceito. E Ele nos convida a entender isso. Jesus, Ele nos lembra disso. Mateus capítulo 18, versículo 20. Olha só, porque onde 2 ou 3 estão juntos em meu nome, eu estou ali com eles. Então, na oração inicial agora, eu orei agradecendo, Jesus, obrigado
pelo que tu já fez nessa tarde. Essa tarde eu participei de 2 aniversários, né? Como família a gente foi em 2 aniversários. Ali era a igreja reunida, porque eram discípulos de Jesus que estavam reunidos. Não, mas não era uma célula, a gente não fez um culto. E aí a gente começa a limitar a presença de Deus quando a gente faz os momentos formais. Não, Jesus está presente. Se 2 ou 3 estão reunidos e esses 2 ou 3 são discípulos de Jesus, Jesus está ali e a igreja está reunida ali. Isso ajuda a gente a entender a responsabilidade dos nossos encontros. Não, cara, mas a gente só está tomando um café aqui. Que bom que só estamos tomando um café, mas nós somos a igreja aqui reunida. Ah, mas que exagero, daí não dá nem para brincar. Claro que dá para brincar, só brinca com as coisas que vão edificar. Porque a igreja está reunida, Jesus está ali presente. Jesus se faz presente quando 2 ou 3 estão reunidos no nome dEle. E nós não estamos reunidos no nome dEle só quando nós falamos, vamos abrir a palavra de Deus. Nós estamos reunidos no nome dEle porque nós somos filhos de Deus. E os nossos encontros ganham essa dimensão, porque somos filhos de Deus e discípulos de Jesus. Efésios, capítulo 5, versículos 29 e 30. Diz assim: porque ninguém odeia o seu próprio corpo. Pelo contrário, cada um alimenta e cuida do seu corpo, como Cristo faz com a igreja, pois nós somos membros do corpo de Cristo. Acho isso muito especial. Entender que igreja é corpo vivo de Cristo. Igreja não é estática. Igreja se movimenta. A gente teve um encontro ontem do Monte Amigos, né? Comentamos hoje de manhã também, que foram para o... Eu tinha que ter aprendido o nome do monte. Monte Itacolomi. Obrigado, André e Cid. E aí o Monte Amigos foi para lá, né? Ou seja, é a igreja se movimentando. Foi um encontro muito legal e realmente o amor não para, multiplica, porque teve até pedido de casamento nessa subida para o monte, né? Olha que legal isso. É a igreja reunida, é a igreja se movimentando, somos membros do corpo vivo de Cristo. Igreja não é um prédio, igreja não é um endereço, igreja é gente conectada com Deus e gente conectada com gente. Isso é a igreja de Jesus. Por isso que nos dá muita liberdade para falar, se chegou um momento, e nós somos gratos a Deus, pelo que Deus fez nesses mais de 70 anos, onde nós estivemos localizados na Silva Jardim, somos gratos a Deus por isso, mas se chegou um momento onde nós entendemos que é para vender um terreno, nós não estamos vendendo a igreja, nós estamos vendendo um terreno. A igreja são pessoas. A igreja é gente conectada com Deus e gente conectada com gente. Isso é a igreja de Jesus. Romanos, capítulo 12, versículos 4 e 5. Porque assim como em um só corpo temos muitas partes e todas elas têm funções diferentes, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo por estarmos unidos com Cristo. E todos estamos unidos uns com os outros, como partes diferentes de um só corpo. Gente, isso é igreja. Ah, Leandro, mas, cara, eu cresci sempre falando igreja, agora vai me dizer que está errado. E realmente, quem convive comigo sabe que de vez em quando eu pego um pouquinho no pé assim e falo, está falando do prédio da igreja? Porque tem um conceito, gente. E quando nós nos estimularmos a comunicar com o conceito correto, a nova geração que está vindo vai aprender o conceito correto, de que isso aqui é um prédio, a igreja é gente conectada com Deus e gente conectada com gente. Ontem nós fizemos um exercício com as meninas, quem acabou fazendo foi a Helena, e eu queria mostrar para você, fiquei muito feliz, eu queria mostrar para você o que foi que aconteceu. Nós pedimos para elas, a Helena que acabou indo fazer, que elas pudessem desenhar, fazer 3 desenhos, pudessem desenhar uma família, uma escola e uma igreja. Então, o primeiro desenho que você está vendo aí foi uma família, né? Então, aí estamos nós 5, detalhe do meu cabelo ali, com a camisetinha azul, bermudinha vermelha, né? Então, somos uma família.
Então, esse foi o desenho da família que a Helena fez. A Helena tem 6 anos, né? Então, que legal. Eu olhei o desenho e falei, filha, que joia. Curti, né? Família de mão dada, né? Estamos ali. Não tem casa, né? Ela concentrou em família. O que é família? Né? E foi para a família. Ela até perguntou, quando eu fiz a pergunta, depois a Cris, né, a mãe, ajudou ela a entender melhor. O papai quer entender o que tu entende disso, o que é uma família, o que é uma escola e o que é uma igreja. Aí o segundo desenho é uma escola. Eu vou fazer a tradução do que é isso aí para você. Isso aí é o estacionamento da escola onde elas estudam, tá? É o estacionamento, tá, gente? Pedi para ela se eu podia usar. Falei, filhinha, posso usar teus desenhos? Pode, papai. Está lá embaixo com Geração Futura. Então, esse é o estacionamento. Ela falou, aqui é a porta dos fundos, aqui é onde a gente entra com o carro. Então, ela explicou que esse aí é o estacionamento da escola. Isso é outra coisa importante, deixa eu comentar. A gente tem que entender os conceitos, né? O lugar de criança é na família, né? A gente está bem acostumado a repetir a frase, lugar de criança é na escola. E que criança aprende na escola, e nada contra a escola, pelo contrário, né? Glória a Deus pelas pedagogas que estão aqui, pelas professoras. Agora, a principal e a primeira responsabilidade de educar os nossos filhos não são dos professores, são dos pais. Eu e a Cris somos responsáveis por ensinar as nossas filhas, e contamos com a escola como nossos parceiros. Agora, eu não posso terceirizar para a escola essa responsabilidade. Esse privilégio e responsabilidade é nosso, e nós contamos com eles como nossos parceiros. Então, esse é o estacionamento da escola. Gente, olha que legal. E aí eu falei o último desenho, ela foi e falou, filhinha, então desenha uma igreja. Está aí o desenho dela, olha que joia. Fiquei muito feliz, e a ideia aqui não é, olha aí, minha filha já não tem nada disso, porque nós sabemos das nossas limitações como pais, mas nós continuamente estamos levando para Deus nos ensinar a sermos pais, e com outros pais que a gente aprende assim, é assim que tu faz tudo. Mas eu queria que você vibrasse, não com a Helena, mas que nós pudéssemos vibrar com a responsabilidade que nós temos diante de Deus, de construir qual é a mentalidade da próxima geração e entender o que é uma igreja. Uma igreja não é um prédio. Gente, que alegria, porque a gente fala isso para elas desde muito pequenininha. Ela está com 6 anos, ou seja, eu vibrei, a coisa está entrando na cabecinha dela, no conceito dela, no coração dela. Não é um prédio, né? É muito comum a gente falar, desenha uma igreja, né? Aquele formato mais tradicional ainda, né? Pequenininho, cruz em cima da casinha pequena. Não, isso é um prédio, isso é uma casa. Agora, a igreja, ela é dinâmica. A igreja é gente conectada com Deus e gente conectada com gente. Isso influencia muito a maneira como nós lidamos com questões práticas da nossa igreja. Nós temos hoje plantações. Nós temos hoje plantação na Zona Sul, né? Nós temos plantação na Restinga, da nossa igreja. Nós temos plantação em Gravataí. Nós temos plantação em Santa Cruz do Sul. E nós não temos prédio nesses lugares, nós temos prédio na Restinga. Só para você entender, em Gravataí, em Santa Cruz, ao longo da jornada se entendeu que era importante, inclusive, se desfazer do prédio, para que a igreja pudesse ser igreja, a partir da igreja reunida nas casas. Poxa, mas e aí, não vai ter... Quando chegar o momento, né, e está chegando, e a gente vai percebendo as etapas, isso vai nos dar liberdade. Agora, a igreja já está presente. Por quê? Porque tem gente lá. E olha como é profundo isso, são plantadores da igreja Montserrat nesses locais, mas são plantadores do DNA do que Deus está nos dando. Isso, inclusive, nos dá a liberdade de plantar uma igreja sem ter prédio. Você não fica feliz demais com isso? Eu fico muito feliz, porque Deus está nos ensinando justamente o que é a definição de ser igreja. Porque isso aqui, em algum momento, e Deus está nos convidando para isso, de olhar para outro local mais amplo, e isso vai demandar responsabilidade de todos nós nessa decisão. Nós nos movimentamos
porque isso é o prédio da igreja, não é a igreja. Está entendido, gente? Eu queria te encorajar. É uma palavra muito comum, mas se a gente pudesse ter liberdade de falar assim, não, que tu falou igreja, mas é prédio da igreja, né? E se a gente pudesse se ajudar a usar a palavra prédio da igreja, ou 18 de novembro, que é o endereço daqui, eu acho que a gente vai estar comunicando melhor o conceito daquilo que Deus sonhou com igreja. E aí vem a última expressão que nós vivenciamos hoje, que foi do batismo. É muito comum a pessoa falar, fiquei muito feliz porque o fulano se batizou. Ninguém se batiza, gente. Não é uma ação que você faz assim, por conta própria, né? Cadê a Rosália? Eu quero fazer a brincadeira com a Rosália com todo carinho, com tanta empolgação que a Rosália estava pelo momento, quase que ela se batizou ali, né, Rosália? Mas era empolgação, era querer vivenciar aquele momento, com todo o respeito e com toda a alegria, que a gente sabe que foi um momento muito especial. Agora, ninguém se batiza, nós somos batizados. Se batizou é diferente de foi batizado. Leandro, mas daí realmente, daí tu foi para detalhe do português. Não é, gente, tem conceito nisso aqui, que é um conceito importante. Primeiro, vamos para o exemplo do nosso mestre, vamos para Jesus Cristo e vamos ver como é que foi essa cena na vida do nosso mestre Jesus Cristo. Mateus capítulo 3, versículos 13 a 17. Naqueles dias, Jesus foi da Galileia até o Rio Jordão, a fim de ser batizado por João Batista. Mas João tentou convencê-lo a mudar de ideia, dizendo assim, eu é que preciso ser batizado por você, e você está querendo que eu o batize? Mas Jesus respondeu, deixe que seja assim agora, pois é dessa maneira que faremos tudo o que Deus quer. E João concordou. Logo que foi batizado, Jesus saiu da água, o céu se abriu, e Jesus viu o Espírito descer como uma pomba e pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que disse, este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Jesus foi batizado. Ele sim tinha condições de se batizar, né? Vamos combinar? Até João fala isso, Jesus, né? Vai ficar meio constrangedor, Jesus, eu te batizar aqui. Eu que devia ser batizado por ti. João, vamos lá, vai ser importante, a gente vai deixar um exemplo aqui, né? É isso que dá para entender nas palavras de Jesus. Então ele cumpre isso, ele foi batizado, e a partir disso Jesus entrega a missão aos seus discípulos, e é aqui que o conceito é importante. Jesus ele entrega essa missão para os discípulos em Mateus 28, versículos 18 a 20. Então Jesus chegou perto deles, aqui já é Jesus ressurreto, ele já tinha sido crucificado e já tinha sido ressuscitado pelo Espírito. Então Jesus chegou perto deles e disse, Deus me deu todo o poder no céu e na terra, portanto vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem disto, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Você percebe isso? Jesus, ele vivenciou o batismo, ele foi batizado, ele deixou o exemplo e ele entrega uma missão. Isso tudo está envolvido quando a gente escolher não mais falar que a pessoa se batizou, porque a pessoa ela foi batizada, porque alguém, um discípulo de Jesus, pegou a missão que Jesus entregou e falou do amor de Jesus para aquela pessoa. Um amigo falou, amou, cuidou, influenciou aquela vida, e falou, cara, vamos lá, vamos vivenciar esse batismo, vamos imitar os passos de Jesus, vamos declarar publicamente a tua fé, e ela foi junto. Um outro conceito importante, o privilégio e a responsabilidade de batizar não é dos pastores, é dos discípulos de Jesus. Por isso que entram ali as pessoas que estão sendo influência na vida desses discípulos. E eles se apropriam da missão e batizam outros discípulos que estão se tornando seguidores de Jesus. Dá para entender que é diferente? Porque a pessoa não se batiza. Mas quando que vai ter o próximo batismo? Vai ter o próximo batismo? Tem a data, em questão de agenda, isso tem.
Mas se nós não nos apropriarmos da missão de falarmos do amor de Jesus, amarmos e cuidarmos de pessoas e levarmos essas pessoas ao batismo, não vai ter batismo. Não é uma coisa que acontece assim. Porque a pessoa não se batiza. Alguém precisa amar e cuidar dessa pessoa e levar essa pessoa à compreensão do que é a vivência do batismo. Nós precisamos nos apropriar dessa missão que Jesus deixou para cada um de nós em Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20. E Romanos capítulo 6, versículo 4. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com Ele, por termos morrido junto com Ele. E isso para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Isso tudo nos lembra dessa dinâmica do alto. A pessoa não está dando esses passos por conta própria. É Deus, é a ação do Espírito nela. É o Espírito que convenceu ela de uma nova vida, né? Foi o Espírito que convenceu, e o Espírito usa outros discípulos para abençoar aquele momento, para batizar aquela pessoa e para caminhar junto com aquela pessoa. São expressões simples do nosso cotidiano e que eu queria que você pudesse lidar agora em oração com esse momento resolução. Não é um apelo, né? Mas é um momento para que você possa, diante de Deus, em oração, a galera do louvor já pode vir para cá, e que você possa perceber se tem palavras que precisam e que podem ser trocadas na maneira que você comunica. Nós falamos aqui que game over é diferente de casamento. Você pode fechar os teus olhos agora? E vai deixando a ação do Espírito e trazendo essas palavras nos teus pensamentos e no teu coração. Game over não traduz o projeto que Deus sonhou com o casamento. Bater nos filhos é muito diferente de corrigir os seus filhos, de disciplinar, de treinar o coração dos seus filhos. Culpa é diferente de responsabilidade. Jesus levou sobre si toda a nossa culpa, para que nós pudéssemos assumir a responsabilidade das nossas ações. Mentirinha não devia fazer parte das suas conversas, nem de brincadeirinha. Arranca ela da tua vida, arranca ela da tua fala. Não brinca com os teus filhos de mentirinha. Estimula sim a criatividade, faz de continha, mas não mentirinha. Você foi convidado aqui não para sentar no sofá, ficar com o controle remoto e assistir uma celebração, mas você foi convidado a participar dessa celebração com um momento de resolução também, onde Deus está com liberdade podendo checar, inclusive a maneira como você fala com as pessoas, aquilo que você tem comunicado, seja numa brincadeira, seja num momento formal. E a partir disso a gente está entendendo que fica mais claro o que Jesus espera de nós como seus discípulos. Que quando nós nos reunimos, seja aqui no domingo, ou seja durante a semana, seja com 400 pessoas, ou seja com mais 2 pessoas, nós estamos sendo igreja ali naquele encontro. A presença de Jesus se faz presente ali, porque onde 2 ou 3 estão, Ele está ali no nosso meio. E ali é a igreja. E você e eu fomos desafiados a entender que as pessoas não se batizam, as pessoas são batizadas por discípulos que se apropriaram da missão de falar do amor de Jesus, de amar, cuidar e multiplicar discípulos de Jesus. E essas pessoas vão se apropriar dessa missão de tal forma que vão poder batizar outros, em nome de Jesus,
cuidando dessas pessoas também. Queria que você pudesse lidar agora com a pergunta, o que Deus está te falando, e que você pudesse ir para um momento de resolução, que é o que você vai fazer a respeito disso. À medida que você está pensando e se relacionando com Deus por meio dessa pergunta, eu queria te convidar a ficar de pé. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Estava aqui conversando para entender se cabia esse momento de resolução, além de ser um momento de resolução pessoal, te oportunizar, e tem uma rede que está ali preparada, e eu queria oportunizar sim. Se você está tomando alguma resolução que já tomou na intimidade do teu coração com Deus, mas talvez você queira simbolizar isso, né? Vindo para cá, para que outros possam orar contigo. Queria fazer uma pergunta bem específica, né? Se tem hoje alguém tomando alguma decisão de, eu até então estava assistindo a algo, mas eu não quero mais assistir, né? Eu quero ser participante, eu quero ser parte da família de Deus, eu quero me integrar a um corpo vivo, eu não quero frequentar um lugar. Se tem alguém que está tomando algum tipo de decisão nesse sentido, você pode sinalizar com a tua mão, nós queremos orar contigo, amém? Se você puder vir aqui na frente, você que está com a mão levantada, tem mais alguém que está tomando essa decisão, que entende que não é um local, é a família de Deus, entende que não é simplesmente estar aqui, mas é ser parte de uma família. Tem alguém que está tomando essa decisão? Mais alguém? Nós vamos cantar mais uma vez a música, e aí eu queria assim, te oportunizar, se você tomou alguma resolução de troca de vocabulário, né? Mas que você entendeu que é mais profundo, tem conceitos envolvidos, e que você está pedindo para Deus, Deus me ajuda a comunicar aquilo que é o teu projeto. Não quero mais brincar com as brincadeirinhas machistas ou feministas de casamento. Não, há uma ideia profunda sobre o casamento. Que você vem aqui, a gente quer orar contigo, tem pessoas que vão te abraçar, nós queremos ser igreja com você, orar contigo nesse momento, então vem para cá, consagra a Deus, não só pensa sobre esse assunto, mas coloca diante de Deus em oração, e outros vão te abraçar para orar junto nesse momento. Vem para cá agora. Confesso a ti, Senhor,
que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Paizão, obrigado porque tu tem nos ensinado a ser igreja, a ser família. Nos ensina de tal forma, Deus, ganha o nosso coração, mexe nas nossas convicções, mexe no nosso jeito de falar, Deus, porque isso está influenciando quem está vindo atrás da gente. É mais do que palavras, Deus, há um projeto teu, sonhado, Deus, para a relação do casamento, para a relação com os filhos, para a relação como igreja, há um projeto que é do alto. Tu escolheu as palavras, e nós queremos comunicar aquilo que está de acordo com a Tua palavra, Deus. Então nos ensina nas pequenas conversas, na conversa do dia a dia, do cotidiano, nos dá liberdade, Deus, quero te pedir isso, Espírito Santo, liberdade para nos ajudar, de um jeito legal, não chato, mas um jeito bem jóia, podendo ajudar a falar que isso é o prédio da igreja, que as pessoas não se batizam, as pessoas são batizadas, que a gente não deve bater nos filhos, mas sim corrigi-los, que casamento é algo sonhado pelo teu coração, Deus, e que nisso tudo a gente possa estar ensinando a próxima geração, para a glória do teu nome, Deus. Sela com teu Espírito aqueles que tomaram uma decisão de aceitar a adoção que tu tem proposto para toda a humanidade. São teus filhos, não são frequentadores, Deus. Eles são bem-vindos, não são visitantes. Deus, são nossos irmãos em Cristo, hoje, pela Tua graça, e nós te louvamos por isso, Deus. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém.